Desde os primeiros relatos das Escrituras, as mulheres são figuras fundamentais nas histórias bíblicas, revelando uma profundidade de força, sabedoria e fé que desafiam as normas de qualquer época. Essas mulheres não são apenas personagens secundárias, são exemplos de coragem e determinação que ecoam através dos séculos, inspirando milhões. Nesta jornada, vamos explorar as vidas de figuras como Maria, Esther e Ruth e descobrir como a Bíblia exalta o poder do feminino. Prepare-se para uma análise intensa sobre como essas mulheres representam valores eternos e moldam a compreensão de fé e espiritualidade, transcendendo o tempo e as culturas. Em nossa jornada pelas primeiras páginas das Escrituras, deparamos com uma imagem poderosa: Eva, mãe de todos os viventes, cuja história se enraiza no coração da humanidade. A narrativa não se trata apenas de uma mulher, mas de todos nós, de nossa busca incessante por significado e conexão com algo maior que nós mesmos. Eva surge como o símbolo do início, o ponto onde o desejo de conhecer e a liberdade de escolher se entrelaçam de maneira irrevogável. Sua história pode ser lida como um convite à reflexão sobre o quanto, desde o princípio, somos chamados a decidir e a viver com as consequências de nossas escolhas. Eva é seguida por mulheres igualmente marcantes como Sara, cuja fé é testada de maneira extraordinária. Como esposa de Abraão, ela é chamada a crer no impossível, que mesmo em sua velhice seria mãe de uma nação. Sara representa a fé que caminha nas sombras, sem ver o desfecho, mas confiando na promessa que ecoa do alto. Não seria essa a essência de todas as nossas jornadas de fé? Confiar mesmo quando o caminho parece impossível, quando a espera se torna dolorosa e quando a dúvida sussurra que desistamos. As histórias de Rebeca, Raquel e Lia nos lembram, em suas complexidades e lutas, que a jornada espiritual não se desenrola em caminhos fáceis ou claros. Há nações em jogo, linhagens a serem formadas e, através delas, o propósito divino que insiste em nos chamar. Cada uma dessas mulheres, com suas falhas e virtudes, suas tristezas e esperanças, nos ensina que o humano é, por natureza, portador do sagrado. Assim, as mulheres das primeiras páginas da Bíblia não são apenas figuras distantes, mas reflexos de nós mesmos, lembrando-nos da fé necessária para caminhar no desconhecido e da coragem para carregar o peso das promessas divinas. E não seria essa coragem o verdadeiro segredo que nos aproxima de Deus? Há algo de notável nas histórias de Esther e Débora, duas mulheres que desafiaram as convenções de seu tempo com uma fé que transcende gerações. Esther, uma jovem órfã e judia, encontra-se elevada ao palácio persa, uma posição aparentemente distante de qualquer propósito divino. No entanto, o destino a coloca em um lugar de influência incomum, e com o tempo, ela compreende o que isso realmente significa. Não é a posição ou o poder que a define, mas o que ela faz com eles. Esther não é apenas uma rainha, ela é uma ponte entre seu povo e o Deus que promete estar com eles em meio à opressão e incerteza. Quando confrontada com o risco de morte, Esther enfrenta uma decisão terrível: permanecer em silêncio e salvar a si mesma ou arriscar tudo para salvar seu povo. Naquele momento de escolha, vemos o verdadeiro poder de sua fé. Ela jejua, ora e desafia a própria noção de segurança, colocando a sobrevivência de sua gente acima de sua vida. Esse sacrifício nos fala de um tipo de coragem que não nasce da força física, mas da firme convicção de que certos valores são maiores que a própria existência. Esther nos lembra que todos temos um palácio de influência e que às vezes somos chamados a agir por algo maior que nós mesmos.
Débora, por outro lado, é uma juíza e profetisa que lidera em um tempo em que o patriarcado prevalecia de forma quase absoluta. Sua sabedoria e coragem não apenas orientam seu povo em decisões importantes, mas também conduzem Israel à vitória em momentos críticos. Ela não lidera com força ou imposição. Seu poder está em sua capacidade de ouvir a voz divina e agir com segurança e firmeza. Essas duas mulheres, Esther e Débora, são muito mais que simples personagens da Bíblia. São testemunhos de que a verdadeira liderança nasce da humildade, da escuta e da disposição de servir. Elas nos ensinam que a coragem, guiada pela fé, é o que transforma vidas e muda o curso da história. Na figura de Maria, mãe de Jesus, encontramos uma imagem de fé que transcende todos os nossos entendimentos habituais de força e submissão. Desde o início, Maria é apresentada como a jovem que, em um momento decisivo, diz sim ao chamado divino, aceitando um plano de proporções inimagináveis. Esse sim não é uma aceitação passiva, mas uma expressão de uma fé profunda e ativa. Ao consentir em ser a mãe de Cristo, Maria coloca-se em um caminho de entrega que vai muito além do que qualquer um de nós poderia conceber. A anunciação, aquele instante em que o anjo aparece e anuncia a ela o plano de Deus, não é apenas uma cena de reverência, mas um convite ao diálogo e à confiança. Maria questiona, pondera e, no final, decide com plena consciência do que isso implicaria. É esse "faça-se em mim segundo a tua palavra", que revela uma das maiores expressões de confiança em toda a Bíblia. Em sua humildade, Maria nos ensina que a verdadeira força está em confiar nos propósitos de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente o caminho à nossa frente. A vida de Maria continua a ser um testemunho de fé ao longo do Evangelho, desde a visita a Isabel até sua presença aos pés da cruz. Ela é a mãe que acompanha seu filho em todos os passos, e sua devoção não a impede de experimentar a dor mais profunda. Ao ver seu filho crucificado, ela nos mostra a face da fé que permanece firme em meio ao sofrimento, revelando a coragem silenciosa que só pode vir do amor e da entrega. No cântico do Magnificat, Maria revela seu coração por completo, glorificando a Deus com palavras que ecoam a justiça divina e a esperança dos humildes. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza não está em buscar o poder, mas em se colocar a serviço dos outros. Maria é, portanto, uma imagem viva de fé, uma mãe e serva que nos inspira a confiar sem reservas, a amar sem medida e a seguir a Deus em todos os momentos, sejam eles de alegria ou de dor. Na história de Ruth e Noemi, encontramos uma amizade e fidelidade que desafiavam as normas e expectativas da época, revelando uma profundidade espiritual rara e comovente. Ruth, uma mulher de Moabe, não tinha obrigação de seguir Noemi, sua sogra, após a morte de seu marido. Tudo indicava que o caminho mais lógico seria retornar ao seu povo e recomeçar a vida. Mas em um gesto que ultrapassa qualquer entendimento de lealdade, Ruth escolhe ficar. Ela declara: "Onde quer que fores, irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Essa escolha de Ruth não é apenas um ato de carinho, é um compromisso espiritual. Em um tempo onde a família e a linhagem eram o núcleo da identidade de uma pessoa, Ruth abre mão de tudo para seguir Noemi em direção a um futuro incerto. Essa fidelidade radical se transforma em um testemunho de amor e fé que transcende as circunstâncias. Ruth nos ensina que a verdadeira lealdade é mais do que uma obrigação. É uma decisão que envolve sacrifício, coragem e uma confiança profunda de que existe um propósito maior guiando nossos passos.
Ao chegar em Belém, Ruth se dedica com humildade ao trabalho de colher espigas, revelando uma disposição para enfrentar qualquer dificuldade ao lado de Noemi. É então que Boaz, um parente de Noemi, reconhece o valor e a virtude de Ruth. Em sua gentileza e integridade, Boaz vê em Ruth algo extraordinário, um reflexo do próprio caráter de Deus, que valoriza o compromisso e a fidelidade acima de tudo. A história de Ruth não é apenas uma narrativa de romance ou de reconstrução familiar. É a prova de que a fidelidade e a devoção têm o poder de transformar vidas. Através de sua união com Boaz, Ruth se torna parte da linhagem de Davi e, portanto, da linhagem de Cristo. A história dessa mulher estrangeira e viúva nos lembra que na economia divina, nenhum ato de amor ou fidelidade é esquecido. A vida de Ruth é um convite a todos nós para amar com coragem, permanecer com fidelidade e acreditar que Deus, em sua bondade, tece nossas histórias em um propósito maior do que podemos imaginar. Entre as muitas histórias de cura e libertação realizadas por Jesus, há aquelas em que as mulheres assumem um papel especial, revelando camadas profundas de fé e transformação. A mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, por exemplo, era uma figura marginalizada e impura, segundo as leis da época, excluída da vida em comunidade e sem esperança de cura. Mas em um momento de audácia e fé, ela toca a orla do manto de Jesus, acreditando que um simples toque seria suficiente para restaurar sua vida. E, de fato, é curada imediatamente. Jesus para, questiona e a identifica não como uma intrusa, mas como filha, uma expressão de ternura e aceitação. Ele não apenas cura seu corpo, mas a reintegra ao seu povo, e ao fazer isso, demonstra que a fé é mais forte do que as barreiras impostas por normas humanas. Outro exemplo comovente é o encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. Aqui temos uma mulher com uma história de relacionamentos fragmentados, alguém que busca água em horários solitários para evitar o julgamento de sua comunidade, e é para ela que Jesus oferece água viva, um símbolo de redenção e renovação espiritual. Ele conhece toda a sua história, mas em vez de condená-la, revela-se como o Messias. Essa revelação é dada a uma mulher considerada imprópria pelos padrões sociais da época. No entanto, ela deixa seu cântaro e corre à cidade, tornando-se a primeira missionária do Evangelho. Essas mulheres, a marginalizada que toca o manto e a samaritana no poço, são exemplos de como o encontro com Cristo gera uma transformação completa. O toque físico e o diálogo espiritual se tornam atos de libertação. Elas não são apenas curadas ou perdoadas, são restauradas em sua dignidade e propósito. Jesus vê além das aparências e acolhe essas mulheres, devolvendo-lhes uma vida plena e significativa. Essas curas mostram que, para Cristo, a fé genuína ultrapassa as restrições impostas por qualquer sistema social. É essa fé, ousada, autêntica e transformadora, que abre caminho para a verdadeira liberdade. Jesus nos lembra, através dessas histórias, que todos são chamados a viver na plenitude, independentemente das limitações que o mundo queira impor. Nas Escrituras, as mulheres de sabedoria e virtude do Antigo Testamento emergem como figuras fascinantes que refletem não apenas a força interior, mas uma habilidade inigualável para discernir a vontade divina em meio a circunstâncias difíceis. Abigail, esposa de Nabal, é um exemplo claro disso. Quando seu marido age de forma imprudente e provoca Davi, futuro rei de Israel, Abigail percebe o desastre iminente e age rapidamente para intervir. Com coragem e diplomacia,
Ela se aproxima de Davi e o persuade a desistir de sua vingança, salvando sua casa e preservando a integridade de ambos. A sabedoria de Abigail é um lembrete de que a prudência e a coragem podem coexistir de maneira poderosa, oferecendo soluções pacíficas para situações que parecem irreparáveis. Outro exemplo marcante é o de Miriam, irmã de Moisés, cuja liderança e voz profética conduzem o povo de Israel em momentos de profunda necessidade. Miriam não é apenas uma assistente ou figura de apoio. Ela canta e lidera com uma força inspiradora, sendo um dos primeiros exemplos de uma mulher que toma a frente em questões espirituais. No Cântico de Miriam, após a travessia do Mar Vermelho, vemos uma fé tão vibrante e confiante que se torna impossível ignorá-la. Sua canção é um símbolo de triunfo e celebração, um eco da voz de uma geração que encontrou liberdade. Ana, mãe de Samuel, é outra dessas mulheres exemplares. Após anos de sofrimento e de orações não atendidas, ela clama ao Senhor em seu desespero, prometendo dedicar o filho a Deus caso seja abençoada. Sua fé é recompensada e o resultado é Samuel, o profeta que irá transformar o destino de Israel. A oração de Ana não é apenas um pedido, é um testemunho de uma fé que persiste e confia, mesmo quando tudo parece perdido. Essas mulheres, Abigail, Miriam e Ana, representam um tipo de sabedoria que transcende o conhecimento humano. Elas demonstram que a verdadeira virtude bíblica está na disposição de agir em nome de algo maior, na coragem de arriscar a própria vida ou desejos em prol de uma causa divina. Essas histórias nos ensinam que, para Deus, a verdadeira sabedoria é aquela que se manifesta em humildade, coragem e fé, e que cada ação, por menor que pareça, possui o potencial de mover o próprio coração do Altíssimo. No Novo Testamento, a figura de Maria Madalena e seu papel como primeira testemunha da ressurreição de Jesus revelam uma dimensão fascinante da transformação e do propósito na vida cristã. Maria Madalena, que antes vivia marginalizada e sofrendo, encontra em Jesus não apenas cura, mas um significado profundo para a sua vida. Em uma época em que o testemunho de uma mulher era visto com desconfiança, é ela quem Jesus escolhe para ver primeiro a tumba vazia, para ouvir a voz do ressuscitado chamando seu nome e então levar a notícia ao mundo. Essa escolha de Maria Madalena simboliza a força da graça que não vê barreiras de gênero ou passado. Ela é escolhida não pelo que foi, mas pelo que se tornou. Outras mulheres, como Priscila, também emergem no Novo Testamento com papéis importantes e inesperados. Priscila, juntamente com seu marido Áquila, colabora diretamente com Paulo na propagação do Evangelho, assumindo o papel de instrutora nas Escrituras, algo raro e notável em seu tempo. Ela ensina com sabedoria e coragem, servindo de exemplo de que na comunidade cristã o chamado para proclamar a verdade divina não é limitado por convenções. Priscila é uma prova viva de que o cristianismo primitivo rompeu barreiras culturais, destacando o valor e a autoridade das mulheres que, movidas pelo Espírito, serviam com devoção e inteligência. No Pentecostes, vemos outras mulheres presentes recebendo o Espírito Santo e sendo parte essencial da igreja nascente. A partir daquele momento, elas não são apenas seguidoras, mas participantes ativas na missão apostólica, impulsionadas a levar o Evangelho aos confins do mundo. As esposas e mães das primeiras comunidades cristãs formaram o núcleo de famílias que viveriam e transmitiriam a fé, apoiando os apóstolos e nutrindo a igreja com seu cuidado e devoção. Essas mulheres são testemunhas vivas de uma nova identidade em Cristo. A ressurreição, o ensino, o cuidado e a missão são partilhados por elas com fervor e alegria.
Elas nos ensinam que a fé cristã não faz distinções limitadoras, mas convida cada um a um papel ativo na grande história do reino. Assim, mulheres como Maria Madalena e Priscila nos inspiram a ver o chamado divino como um chamado inclusivo e transformador, onde cada um pode, em qualquer circunstância, contribuir para o desígnio de Deus. As histórias das mulheres na Bíblia vão muito além de uma simples descrição de vidas de fé e devoção. Elas revelam um legado espiritual que continua a ecoar até os dias de hoje. Mulheres como Esther, Ruth, Maria e tantas outras não só desempenharam papéis essenciais em seus contextos históricos, mas também nos deixaram uma herança de virtudes eternas, valores que atravessam os séculos e continuam a desafiar e inspirar. Em cada uma dessas figuras encontramos a força que vem da fidelidade, a coragem que brota da fé e a resiliência que transcende os obstáculos impostos pelas normas de cada época. Essas mulheres são mais que meros personagens. Elas são testemunhas do que significa confiar plenamente no plano divino, mesmo quando o caminho é incerto e o preço é alto. Elas se tornaram símbolos de esperança, guardiãs de uma espiritualidade que não é passiva, mas ativa, marcada pela participação e entrega total ao propósito maior. Cada uma delas, com suas decisões e atitudes, reafirma que o chamado de Deus não escolhe de acordo com a posição social ou o gênero, mas com o coração e a disposição de seguir o caminho de fé. Hoje, o legado dessas mulheres continua vivo, desafiando-nos a viver uma espiritualidade que não se limita a palavras, mas que se manifesta em atos concretos de amor, fidelidade e justiça. Em tempos de incerteza e mudança, as lições dessas mulheres nos recordam que a verdadeira fé é aquela que nos convida a viver além das fronteiras impostas, a ver cada desafio como uma oportunidade de renovação espiritual e a reconhecer que todos, independente de quem somos chamados a participar dessa grande história de redenção. Para cada um de nós, essas histórias representam um convite profundo, um chamado para buscar uma fé genuína e viva, uma fé que nos impulsione a agir com amor e confiança, a transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Que possamos honrar esse legado não apenas como memórias do passado, mas como uma inspiração para o presente, permitindo que o exemplo dessas mulheres extraordinárias nos guie em nosso próprio caminho de fé e dedicação ao propósito divino. Essas mulheres da Bíblia, com suas vidas cheias de desafios, fé e coragem, oferecem mais do que simples histórias antigas. Elas deixam um testemunho vivo para todos nós. Cada uma delas, de Eva a Maria, de Ruth a Maria Madalena, revela que a fé autêntica é aquela que se arrisca, que se entrega completamente ao propósito de Deus e que desafia qualquer limitação humana ou cultural. Elas nos mostram que o chamado divino alcança os corações dispostos e que a verdadeira grandeza está em servir e amar com integridade, independentemente das adversidades. Esses exemplos eternos nos convidam a refletir sobre nossas próprias vidas e a maneira como respondemos aos desafios que surgem. Assim como essas mulheres, somos chamados a viver uma fé corajosa, uma fé que se traduz em ações concretas, transformando não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Cada uma delas nos lembra que o amor e a devoção podem superar qualquer barreira e que, por meio de uma vida comprometida com os valores do Evangelho, podemos ser luz para os outros. Se você foi tocado por essas histórias e sente o desejo de fortalecer sua própria jornada de fé, deixe seu sim a esse propósito. Compartilhe este conteúdo com outros e se inscreva no canal. Que possamos juntos continuar essa caminhada de crescimento espiritual.
inspirados pela força dessas mulheres extraordinárias.